Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meu povo. Estou aqui hoje com Luciano Almeida no nosso segundo episódio do podcast Casei com o Autista. Esse podcast é um projeto, faz parte do projeto Cuidando de Quem Cuida, que foi criado para acolher e apoiar quem dá suporte e oferece a pessoas autistas e TDAH ali um compromisso com a vida do outro, né? A gente também, compromissado com essa vida, está aqui para trazer um pouquinho de acolhimento, para compartilhar os desafios, as conquistas e estratégias que promovem o bem-estar e o equilíbrio, tanto para o neurodivergente quanto para quem está cuidando do neurodivergente. Porque cuidar do outro começa com cuidar de nós mesmos. Então, seja bem-vindo, Luciano. Fala um pouquinho sobre você. Vou só dar uma introduçãozinha. Uhum. Luciano é cirurgião dentista, ele é especialista e mestre em ortodontia, já atua aí na saúde há 27 anos e hoje ele é proprietário da rede de clínicas CTO de odontologia e atua em Salvador, mas não só em Salvador, está em diversas cidades também, né, Luciano? Seja muito bem-vindo. Olá, Ivan. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema, um tema que muitas pessoas assim desconhecem ou trata com preconceito, mas é muito importante, né, nesse momento, principalmente que a gente está pertinho do Dia da Consciência do Autismo, a gente falar sobre esse tema, falar sobre as crianças, falar sobre os adultos que têm autismo, porque quanto mais as pessoas souberem, mais vai cair esse preconceito, vamos ajudar na vida deles e vamos permitir que eles tenham um desenvolvimento e um convívio mais adequado na nossa sociedade. Maravilha. E Luciano começou essa jornada quando ele teve o filho dele e percebeu que o desenvolvimento não estava indo muito bem, como esperado, e desconfiou. Conta um pouquinho para a gente, Luciano, quais foram os primeiros sinais, sintomas que te fizeram buscar esse diagnóstico? Ó, eu acredito que um profissional de saúde que vai estudar autismo, acredito que uma pessoa que vai estudar sobre o tema autismo, ou ela é um profissional de saúde e vai se especializar na área, ou ela é alguém que tem alguém muito perto dele que recebe esse diagnóstico. Normalmente, isso acontece com pais e mães que recebem o diagnóstico dos seus filhos, e assim não foi diferente de mim. E aí você tem que, assim, o mundo para, muitas coisas que eram consideradas importantes deixam de ser importantes, e a gente tem que se dedicar para entender o que está acontecendo, para entender os sinais, entender os sintomas, entender as características e lutar para que aquela criança, que aquele nosso parente, que no caso foi meu filho, tenha o melhor desenvolvimento possível para que ele possa se tornar uma pessoa que conviva na sociedade e seja independente. Então, o episódio aconteceu quando meu filho tinha 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses. Algumas pessoas perceberam a questão do olhar, a questão do comportamento, que ele não olhava nos olhos da minha esposa, na questão do comportamento, que ele tinha alguns sinais que eram meio estranhos. E aí, gradativamente, a minha esposa, que também é enfermeira, começou a estudar sobre o assunto e ela percebeu alguns sinais. Ela percebeu alguns sinais. Ela que passou toda essa experiência e que viveu toda essa experiência com muito mais intensidade. E ao fazer isso, nós procuramos, assim, ela procurou a melhor médica daqui de Salvador, uma médica que, só para você ter uma ideia, na época cobrava R$ 1.500 a consulta e só tinha vaga para 60 dias depois. Mas ela, de alguma forma, foi lá nessa médica, fez uma consulta, fez a consulta de revisão e ela chegou em casa com um relatório dizendo que ele estava dentro do espectro autista. E aí a vida da gente parou, a gente diminuiu o trabalho e fomos entender, tentar entender o que foi que aconteceu com ele e o que que nós poderíamos eh, fazer para poder ajudá-lo a se desenvolver. Só um adentro, nesse mesmo momento foi quando você enfrentou uma síndrome do Guillain-Barré
e ficou Foi tetraplégico por 60 dias, tudo junto? Como que foi isso? tudo junto, misturado. Meu grande pilar de força foi minha esposa, que se dividiu entre ficar comigo no hospital, na UTI, e amamentar meu filho, que nessa época meu filho ainda amamentava. E, assim, ela se dividiu e ficou arrasada por conta da criança, por minha conta. E eu passei por um processo, assim, eu passei por um processo que eu tive que voltar a aprender a andar, aprender a segurar uma caneta, aprender a me movimentar. Os médicos tinham dúvidas se eu iria ou não conseguir trabalhar depois, se iria voltar a minha habilidade manual. E, graças a Deus, eu consegui voltar e voltar com todas as minhas habilidades, funções motoras, não tive nenhum prejuízo. E durante esse processo, eu tive um médico, que foi o Dr. Natsu Rios, que ele é médico e ele é aluno ele faz medicina integrativa e ele me passou uma suplementação. Ó, foi uma lista de suplementos que eu gastei quase R$ 3.000 na farmácia Fórmula aqui e que me tirou, assim, do iníciozinho do movimento e me colocou bem à frente no desenvolvimento. E aí que eu percebi a importância da suplementação. A suplementação para quem precisa se desenvolver é assim, não é um medicamento, mas é o acesso aos nutrientes para o corpo construir as pontes que ele precisa para nós voltarmos ao normal, que foi o meu caso, ou para a gente poder se desenvolver, ou para a gente poder hipertrofiar algumas coisas, como os bombados, os malhados fazem, ele usa a suplementação para hipertrofia. E a suplementação é muito importante por isso. E foi nesse momento que a gente viveu a história do diagnóstico do nosso filho. E com a criança de 2 anos, você não sabe direito as coisas. Pô, ela não fala, ela não sabe dizer o que que ela sente, o que que ela pensa, sabe? O diagnóstico é feito não só pelo médico, pela neuropediatra, mas o diagnóstico acaba sendo dividido também por todos os profissionais que acabam acompanhando a criança. Meu filho foi indicado para fazer TO, meu filho foi indicado para fazer diversas terapias, e aí começou a nossa jornada para fazer ele se desenvolver. Uhum. E como foi o impacto emocional para você nesse momento? Para você, em relação à sua esposa, também em relação ao seu filho? Como que foi para você tudo isso? O que que você fez para lidar com essa descoberta? Mas eu vou te dizer o seguinte, eu sou meio frio com relação assim, eu sou meio frio. E aí aconteceu duas coisas muito impactantes para mim, em termos de sentimento. Primeiro, eu não acreditei no diagnóstico. Eu não acreditei no diagnóstico porque eu fui aqui numa loja aqui chamada Lojas Americanas, comprei dois carrinhos, e meu filho pegava o carrinho, virava de cabeça para baixo e ficava olhando as rodinhas. Igual se fala aí. Mas eu fui aqui e ensinei ele a brincar com o carrinho, com dois carrinhos iguais, um para mim e um para ele. E ele aprendeu na primeira vez que eu ensinei a ele. Então, isso aí já me acendeu a luz que eu não acreditei, assim, que me fez não acreditar no diagnóstico. Segundo, eh, embora eu ficasse preocupado, porque eu lia nos diversos relatos que os pais não aceitavam, né, o diagnóstico, eu tenho uma premissa dentro de mim, o seguinte, que as coisas sempre dão certo para mim. Quando eu estava na UTI, indo para o leito de morte, porque eu passei um processo de degeneração neurológico e muscular muito rápido, muito grande. Eu sempre tive a consciência, o mais calmo era eu, o mais tranquilo era eu. Todo mundo estava desesperado, minha mulher desesperada, todos meus pais, minha mãe chorando. O mais tranquilo fui eu. Então eu sempre tive muito essa frieza em relação às coisas. Eu sempre tive o pensamento tem um problema, o que que a gente vai fazer para resolver o problema? Como é que a gente vai agir? Quando a gente vai começar, o que que a gente tem que fazer, quais são os recursos que são necessários, vamos empregar todos os recursos, vamos fazer o que tem que fazer e vamos fazer a boa jornada. Vamos fazer a boa luta, a boa guerra. O que que é a boa guerra? É agir como um bom soldado, é obedecer ordens e fazer o que tem que ser feito para se alcançar logo o objetivo. E assim eu fiz comigo no meu processo de melhora do Guilherme Barré,
E também a gente fez com ele, a gente olhou todas as terapias que eram possíveis, se nos foi indicado, os melhores terapeutas aqui em Salvador, tem a Ana Marta, que é maravilhosa, que é uma terapeuta ocupacional, aqui tem a Nayara, que fez o Denver, e assim, ó, um, um, e eu brinco com elas que um dos motivos, um dos motivos que eu entrar nessa seara do autismo é que eu sempre tive a impressão que o lugar no céu já estava reservado para Ana Marta e a Nayara, pelo o cuidado, pelo carinho com que elas cuidaram do meu filho, por tudo que elas fizeram por ele, como elas brincavam. Assim, o trabalho dela era de Denver foi muito interessante, porque ela fazia da minha casa, transmitia pelo Facebook, e eu acompanhava daqui pelo Facebook o que ela estava fazendo na minha casa. Então, eu assisti muitas terapias dela, e eu acredito que essas terapias até estejam gravadas até hoje lá no Facebook, no grupinho lá de Gabriel, e assim, foi fantástico. E também o que que eu pensei comigo? Eu falei, eu vou aproveitar para conseguir meu espacinho no céu também, já que Deus me deixou aqui, vou também ajudar as crianças, vou também ajudar com o conhecimento que eu tenho. E foi mais ou menos assim a nossa jornada. A gente fez, Gabriel teve o que muitas crianças eu vejo que não têm. Gabriel teve a oportunidade de estar com os melhores profissionais. E isso fez total diferença na vida dele, entendeu? Primeiro que ele já foi tirado logo do SPEC. Segundo, ele tem um desenvolvimento psicológico, um desenvolvimento mental, assim, acima ou compatível com a idade dele, entendeu? Ele é muito bom de conversa, é comunicativo, interage. E eu acredito que as meninas, as profissionais que atenderam ele, tiveram um papel decisivo em relação a isso. É. Deus não faz nada por acaso, né? Uhum. E você vivenciar esse processo de se desenvolver novamente, fez você sentir na pele tudo que eles passam, né? As dificuldades. E assim, hoje seu filho já é considerado fora do aspecto, e a gente vai comentar um pouquinho agora então para o pessoal como Uhum. que isso aconteceu, que você desconfiou e que você analisou, conversou com outros profissionais, e aí ele foi desconsiderado, né, como um TEA. Sim, assim, o autismo são deficiências da fala, deficiências da comunicação, deficiências no comportamento e né, na interação das pessoas. E em todos esses quesitos, ele está com nota máxima. Ele interage. Eu vou para um shopping com ele e ele senta na mesa do vizinho e bate altos papos. Se tiver criança na mesa do vizinho, ele vai lá e bate altos papos com todo mundo, com a família toda. Ele é um menino muito inteligente, ele tem uma comunicação muito eficaz, perfeita, e até alguns vídeos do suplemento que a gente está lançando, ele que está gravando, ele que fala por ele mesmo. Então, assim, é, os profissionais em volta já tinham percebido que, assim, quem tem experiência, quem atua na área há muito tempo, já percebe que eu acho que ele não estava no espectro. Ele foi considerado por alguns sintomas que ele tinha, entendeu? Porque, assim, eu acho também que muitos profissionais de saúde, e talvez até isso aconteça comigo também, de tanto a gente ver as coisas, tanto a gente ver os mesmos problemas todos os dias e fazer os mesmos diagnósticos, às vezes a gente fica um pouco viciado. E o sintoma já tem a resposta. E só que no quesito autismo, dentro do espectro, o diagnóstico às vezes não é feito por um profissional, é feito por vários profissionais ao longo do tempo e fazendo todas aquelas análises que têm que ser feitas, entendeu? E se a Uhum. gente for analisar ao pé da letra, todo mundo tem um pouquinho de TDAH, todo mundo tem um pouquinho de autismo, todo mundo tem um pouquinho de alguma característica mental. Só que algumas crianças, alguns adultos, isso foge muito e atrapalha o desenvolvimento e atrapalha a interação dela com outras pessoas e com o mundo, né? E o que que Nosso, fez você desconfiar das telas? O que que deu esse start, assim?
Porque você Porque, comentou porque o bastante. pessoal dava comida ele na frente da tela, ele ficava parado lá, assim, igual um zumbizinho lá, assim, de olho aberto, assim, nas telas lá, vendo aquele Baby Shark, aqueles desenhos, assim, infantis naquela época. E aí que veio o conceito de autismo ambiental, que alguns profissionais também citaram, por se tratar do ambiente que está provocando, e não ser ele ou ser o cérebro dele que esteja provocando aqueles sintomas. Só para contextualizar aqui para o pessoal, é porque eu e Luciana, a gente teve uma breve conversa antes, e ele me disse sobre a questão de que as telas estava contribuindo muito para que ele tivesse esse atraso no desenvolvimento. E que ele desconfiou e que após retirar as telas, que teve esse, junto com o processo terapêutico também, claro, que teve o desenvolvimento dele 100%. Como é que você fez? Você zerou as telas? Como que foi esse processo? A gente diminuiu 95%. Até hoje. E não, hoje não. Hoje a gente já relaxou mais, porque é um vício, entendeu? E É, outra coisa, nenhum pai, mãe até tem paciência. Mãe é um negócio de Deus. Mãe tem deixa. paciência. Mas o menino pulando na cabeça da gente, chamando a gente para briga, que o meu chama por fight. E quer brincar, quer isso, quer aquilo, a gente brinca 30 minutos, mas a gente não aguenta. Então, as telas, infelizmente, são dadas por isso. Porque você dá a tela, você vê que ele está bem, ele está feliz, está contente, e ele acaba ficando ali. A questão é só passar do limite. A questão é começar a fazer mal. O problema não é a tela. O problema é ficar na tela e isso está fazendo mal. Hoje ele tem uma rotina de ir para o colégio, então ele acorda cedo, 6 horas, 6h30 para o colégio, 7 horas tem que estar lá e chega, ele vai assistir televisão à tarde, aí tem os deveres, tem os exercícios que vai fazer, e à noite ele pode usar o celular. Então ele usa o celular ali por volta das 6 até as 8, 8h30, aí ele fica dando aquela enrolação lá para dormir até as 9, e aí, assim, hoje está mais controlado. Mas a questão é a criança que não estuda por conta da idade, tipo 1 ano, 2 anos, ficar paradinha ali, naquela cadeirinha, em frente a uma tela. Isso aí foi o que eu acredito que fez muito mal a ele. Entendi. E aí, mais ou menos nessa idade de 2 anos, você reduziu bastante o uso de telas. Ele teve algum sintoma após essa redução? Algum tipo de crise, birra? Não, porque a gente não simplesmente tirou a tela e deixou ele lá parado. A gente tirou a tela e entramos com as terapias. Então, a terapia de Denver, só para você ter uma noção, ela tinha duração de 2 ou 3 horas e era 3 vezes por semana. Então, assim, poxa, é uma psicóloga. Eu via como uma brincadeira, mas ali é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tem toda uma técnica, tem todo um fundamento para poder fazer os ensinamentos que tem que ser feito. Mas ela passava 3 horas brincando com ele, conversando com ele, interagindo com ele, mostrando o leão, mostrando as coisas, explicando o que que era, pegando, tirando da caixa para brincar, pegando do chão para guardar, ensinando ele a guardar as coisas, ensinando ele a cantar parabéns, ensinando ele a interagir. Então tinha todo um envolvimento ali lúdico para ele ensinar, para ele aprender determinadas coisas assim que às vezes nós pais não temos esse tempo, essa paciência toda para poder fazer. Além disso, ele ia também para terapia ocupacional. Ele ficava lá mais 1 hora brincando lá, as brincadeiras lúdicas, todas com técnica, tudo com desenvolvimento. Mas ensinava o que que é uma cobra. Lá tem uma cobra de 5 metros de pelúcia. Então, o que que é uma cobra? Um leão. O que que é isso? Onde é que senta? Onde é que não senta? O que que come? O que que não come? E aí, você que é profissional na área, você deve entender muito bem, assim, todos esses detalhes, que eu achava fantástico. Fantástico porque eu não sabia que isso existia, eu não sabia que essas terapias pudessem fazer tão bem, eu não sabia como eu seria capaz de fazer aqueles ensinamentos. E ali tinha profissionais que estavam ali na frente do meu filho, cuidando ele com amor, com atenção, uma técnica toda para poder ensinar ele a sair do ponto A para o ponto B, a fazer as coisas que deveriam ser feitas. E eu achei aquilo ali sempre muito fantástico, entendeu? Muito fantástico.
Maravilha. E aí, desse processo de toda essa vivência, você começou a estudar, né, Luciano, e desenvolveu o Neuromix, que é uma suplementação feita exatamente para quem é neurodivergente, em especial TEA. E junto com a Franciele Todon, que é uma nutricionista, vocês desenvolveram essa fórmula que é um multivitamínico, mas não só isso. Então, explica para a gente aí um pouquinho como Eu que é vou essa explicar, fórmula, né? A aceitação. eu vou explicar. Eu fiz um curso de nutrição e eu já tenho outros produtos que eu comercializo na internet, né, encapsulados e tudo mais. Eu tenho um interesse em desenvolver um suplemento para crianças, de forma geral. Todas as crianças. Eu sou cirurgião dentista e eu percebo que muitas crianças têm problema de formação dos dentes, problema na formação da arcada, más oclusões, cáries, por conta de problemas nutricionais. E aí, o que que eu pensei? Eu vou desenvolver um suplemento para crianças, até para eu poder trabalhar nesse nicho como influenciador, como produtor e tudo mais. Mas o que que eu me deparei? Eu me deparei com uma ausência, uma carência de um suplemento para crianças que estão dentro do espectro. E as crianças que estão dentro do espectro sofrem muito com seletividade alimentar. Eu tenho um grupo aqui que eu recebo e converso com as mães. É incrível como as mães falam: ele não come direito, ele não come nada. Ele só quer comer bolacha, ele só quer comer pão, só quer tomar suco. E aí eu parei, pensei, eu falei, por que não criar algo assim? Criar um suplemento para ajudar mães a por que não criar um suplemento para ajudar crianças e mães atípicas? Até porque a vida da mãe atípica é dificílima. Eu sei porque a gente passou por isso, passamos por essa experiência. As mães atípicas, elas não dormem direito, elas têm pesadelos, elas são inseguras com relação ao futuro, elas não sabem o que vão acontecer, entendeu? E elas carregam dentro de si assim um peso enorme, e esse peso pode se estender até o fim da vida delas, né? E elas ficam também inseguras se elas se forem, quem vai cuidar da criança? Se algo acontecer. Então, eu resolvi fazer a minha parcela de contribuição, de ajudar essas mães, ajudar essas crianças, desenvolvendo um suplemento que fosse capaz de nutrir e alimentar com os nutrientes essenciais que tanto essas crianças desejam, precisam para se desenvolver. Nós sabemos que uma boa suplementação não é uma boa suplementação. Nós sabemos que uma boa alimentação é o princípio básico para um bom desenvolvimento. Mas para crianças que não se alimentam direito, o que fazer? A ideia é suplementar, entendeu? E aí, assim, só para você entender o projeto aqui, como é que começou a fórmula, o que que eu pensei? Eu pensei, falei, eu vou fazer uma fórmula de A a Z, complexo vitamínico, e colocar todas as substâncias que são possíveis e imaginárias para ajudar as crianças. Mas quando eu conheci a Franciele, foi a nutricionista responsável em realmente desenvolver a fórmula, ela falou, não, Luciano, de forma nenhuma a gente vai fazer isso. Por quê? Porque quando a gente se alimenta, a gente já tem acesso a boa parte dos nutrientes. Então, se você colocar uma forma muito grande, em vez de você estar ajudando, você vai estar criando um problema, porque a criança pode estar comendo duas vezes a quantidade de ferro necessário ou as quantidades de vitaminas necessárias. Então, nós vamos desenvolver uma forma específica para crianças que estão dentro do espectro, com os principais nutrientes que essas crianças realmente necessitam. E assim foi feito, entendeu? Dos dois, existem uns dois ou três suplementos que tecnicamente seriam nossos concorrentes, porque, mas assim, para eles não tem uma das substâncias mais importantes, que é o ômega 3. Não sei se é desse tempo, do biotônico Fontoura, do emulsão de Scott, mas assim, eram Sim, eu esse, sou. esses suplementos eram ômega 3, que é uma das principais substâncias para ajudar no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento cerebral, e aí a gente criou uma fórmula específica para
para o Neuromix para ajudar essas crianças. E eu também sou dessa área da medicina integrativa, então, para mim, a suplementação ela vem antes de qualquer outra Uhum, prática, porque, como você mesmo disse, né, a alimentação é o que dá base para o nosso corpo se desenvolver bem. Sem ela, a gente não tem boa imunidade, e aí a gente consegue adoecer muito mais. Enfim, e no caso das crianças neuroatípicas, ainda é mais agravado ainda essas sim, questões. sim, sim. E aí você desenvolveu essa fórmula e como que é a aceitação das crianças? Porque as mães, elas têm, né, essa grande preocupação. Eu vou comprar essa fórmula. Será que o meu filho vai tomar? Como é que é? Você Bom, experimentou, teve testes aí, as crianças têm uma boa aceitação? sim, tem testes. Assim, essa forma foi criada com algumas premissas. A primeira premissa que nós criamos é ela ser segura, porque assim como aconteceu com meu filho, muitas crianças podem estar dentro do espectro, mas muitas crianças podem estar fora do espectro. Então, nós criamos uma forma segura para qualquer criança. Então, meu filho toma forma, entendeu? Meu filho vai gravar vídeo aqui amanhã para demonstrar como é que se usa o Neuromix e toma fórmula. Ele lá em casa tem. Toma todo dia? Não, porque ele come igual um monstrinho. Não há necessidade. Mas ele toma fórmula. E a segunda premissa é essa fórmula ser fácil de ser adaptado na rotina da mãe atípica. A gente entende a rotina da mãe atípica. Eu passei tem mais de um ano que eu estou estudando isso. Eu vejo as mães atípicas fazendo um monte de receitas a fim de poder nutrir melhor os seus filhos, entendeu? Então, elas fazem as sopas de carne, de legumes, bate no liquidificador, congela, para poder temperar os alimentos, e assim por diante. A gente entende a dificuldade que elas têm no dia a dia. Então, a gente pensou em fazer uma forma que realmente facilitasse e fosse e permitisse que ela adotar na rotina sem perder muito tempo. Então, além da formulação com o ômega 3, as vitaminas, os minerais e o probiótico, o Neuromix ele tem, se eu não me engano, uma substância chamada maltodextrina, que é uma espécie, não é um açúcar da cana-de-açúcar, mas é uma espécie de adoçante que dá um gosto, sabor, o produto para que as crianças pudessem aceitar ele com mais facilidade. Nos nossos testes aqui, 99% das crianças aceitam, mesmo as que estão dentro do espectro, mesmo as que têm seletividade alimentar. Por quê? Porque o Neuromix ficou com gosto de uma chiclete. Ele tem um gostinho de tutti-frutti, ele tem um gostinho de longe, assim, de goiaba, ele tem um sabor de fruta. Não deu para a gente fazer um monte de sabores, porque ia complicar muito, criar variação. Mas a gente criou um produto com sabor e a maioria das crianças não rejeita esse sabor. Se for dado como remédio é colocar uma dose pequena de água, porque ele pode ser dissolvido numa dosezinha de 100 ml de água, até 300, ou pode ser dissolvido em sucos e vitaminas, em outros líquidos, que a criança normalmente está tomando ali durante o dia e a mãe atípica pode ministrar dessa forma. Pode ser ingerido com leite? Pode, não há contraindicação, entendeu? Embora, assim, nos nossos estudos, a gente costuma recomendar que as crianças que estão dentro do espectro diminua o açúcar, o glúten e a caseína, entendeu? Mas não impede o produto de ser consumido com qualquer líquido que a criança já toma. Sim. E então, esse produto, ele é só para criança atípica ou para as típicas também? Se a mãe tem dois filhos e um é atípico e o outro não, e ela quer dar para o outro filho também, ela vai poder dar? Sim, mas assim, você imagine que o organismo de uma criança atípica, ela tem características de deficiências exatamente para essas substâncias. Então, é melhor comprar uma outra suplementação para a criança que está fora do espectro do que gastar essa energia, esse investimento para essa criança que está fora do espectro. A gente desenvolveu algo específico para as crianças que estão dentro do espectro, que vão ajudar as crianças que estão dentro do espectro. E aí, se uma criança que está fora tomar, se meu filho, por exemplo, ficar tomando todo dia, ele pode estar consumindo nutrientes que ele já tem na alimentação.
E vale a pena dizer o seguinte, que a melhor nutrição é feita pela alimentação. Não existe discussão em relação a isso. Com relação à suplementação, a melhor suplementação também é feita por um nutricionista especializado. Crianças que têm condição de ir para um nutricionista, fazer uma terapia nutricional e o nutricionista especializado passar uma forma para ela, ela vai ter uma suplementação muito melhor. Porém, contudo, por exemplo, eu sou de uma cidade pertinho aí de Vitória da Conquista, eu sou da cidade de Tarantim, sou natural de Tapetinga, e assim, lá tem um nutricionista. E isso é a realidade da grande maioria das cidades pequenas do interior da Bahia e do Brasil. Não tem nutricionista, muito menos nutricionista especializado. O que que essas mães podem fazer se não tem um nutricionista especializado? É pegar uma fórmula pronta que vai ajudar a maioria das crianças. Mas o Neuromix é um produto que foi desenvolvido especialmente para as crianças que estão dentro do espectro. É Certinho. E bom tem também. outra vertente do projeto também muito interessante, Uhum. que você dessa mãe, né, que dá suporte, de não conseguir fazer renda mesmo, né? Tem essas dificuldades financeiras por conta do excessivo cuidado. E aí o Neuromix ele vem também nessa perspectiva de ajudar essas mães porque elas podem revender Uhum. tanto o produto físico quanto online para qualquer lugar do Brasil e complementar a renda de uma maneira que vai ser muito mais fácil para ela, porque ela vai ter a experiência prática e também tem ali a conexão com outras mães que estão na mesma condição de suporte, né? Uhum. Lais, eu só queria mostrar aqui, ó, o Neuromix, Aí, aqui, para todo mundo. É essa substância, esse pote, muito esse legal. produto, tá bom? E, assim, a gente pensou em algo a mais que isso. A gente pensou em dar suporte a essas mães. Eu percebo toda a dificuldade, todo... Ó, tem o quê? Quase um ano e meio que eu estou estudando esse tema e eu percebo toda a dificuldade que as mães atípicas passam. Tem algumas mães atípicas que são influenciadoras e postam a rotina delas no Instagram, no TikTok. E, assim, é uma vida muito difícil, porque é uma vida praticamente dedicada aos filhos. Então, o que que a gente pensou a princípio? A gente pensou a princípio em ajudar de algumas formas. Qual a forma mais barata? A forma mais barata é fazer a transmissão de conhecimento, é ensinar elas alguma coisa, ensinar elas sobre autismo, divulgar alguns livros, divulgar alguns conteúdos que a gente tem, dar treinamentos, entendeu? Dar suporte e principalmente dar suporte emocional para elas. Então a gente tem um grupo de apoio que tem já algumas mães que a gente está trabalhando isso. É, tem alguns livros que eu baixei aqui na internet, a gente posta lá. Então, primeira coisa é isso, dar suporte. Segundo ponto é permitir que essas mães também pudessem ter alguma atividade dentro de casa e pudessem ter uma renda extra. Porque as crianças tendo espectro, elas, assim, para fazer todas as terapias, é uma pequena fortuna. Eu sei porque eu passei por todo esse processo, entendeu? Então, a gente, quando idealizou esse projeto do Neuromix, a gente pensou em não abrir esse produto para afiliados ou pessoas que iriam comercializar somente por dinheiro e que a gente iria abrir as afiliações somente para profissionais de saúde, para pessoas que já trabalhavam no nicho de autismo e para mães atípicas. E para as mães atípicas, a gente já abriu um grupo que a gente está trabalhando, onde vai ser dado treinamento, vai ser feito toda uma mentoria, vai ser tudo explicado, o que que elas devem fazer e tudo isso de forma gratuita, para que elas possam oferecer, vender, comercializar o Neuromix e ficar com 80% da renda do produto. certo, Luciano. E se uma mãe que está ouvindo aqui agora, ouvindo através do YouTube, nosso podcast, ela quiser participar, onde que ela encontra? Passa aí o site, a rede social. Ela pode falar com relação à rede social da gente, que é a Suplemento Autista.
ela pode falar, que é o nosso Instagram. Ela pode também falar pelo WhatsApp. Deixa eu só ver o número aqui do WhatsApp, que eu já passo para você agora. No finalzinho, daqui a pouquinho eu te passo os números do WhatsApp. Mas ela Pronto. pode entrar tanto pelo perfil do Instagram para falar com a gente, ou pelo WhatsApp que eu vou passar para você e você coloca na tela aí e para poder conversar com a gente, tá bom? Pronto. E aí eu vou colocar também, gente, o link Hum, de quem quiser adquirir a fórmula, já aqui na descrição do vídeo e na descrição do podcast, lá no Spotify também, para que vocês possam ter acesso. E aí vocês entrem em contato com o Luciano e peçam mais informações. Qualquer coisa eu também estou disponível para para dar mais informações aqui para vocês. para seguir no Então, seu. Luciano, me diz, qual é, agora voltando aqui, né, para a questão da Tá. saúde emocional, que é a minha área mais de Hum, atuação. Qual foi hum. a estratégia que você e sua esposa utilizaram para lidar com toda essa carga emocional que veio junto com o diagnóstico? Ou utilizam até hoje? Pode ser sincero. Ó, eu passei pelas piores experiências da minha vida e essa é uma delas de boa. Assim, um pesadelo que é do imaginário, pelo menos era do meu imaginário, assim, eu acredito que seja do imaginário coletivo, é você acordar um dia tetraplégico. E eu passei por essa experiência. E se eu disser para você que eu nunca tive um sonho, um pesadelo com isso, eu estou falando a verdade, que eu nunca tive um pesadelo, nunca tive medo de volta, nunca tive medo. E assim com meu filho foi algo semelhante. O que que eu penso e o que que eu pensei na época? Eu pensei em, estamos tendo um problema, ele tem algumas características, o que que nós vamos fazer para poder ajudar ele, para ele se desenvolver? E aí eu e minha esposa, nós não poupamos esforços nem recursos. A gente procurou os melhores médicos profissionais. Ele fez TO, fez Denver, ele faz fono até hoje, porque ele tem umas palavrinhas, umas letrinhas que ele erra. E, e isso. E aí ele respondeu. Então, assim, eu não tive traumas emocionais por conta disso. Mas a minha esposa teve traumas emocionais, assim, seríssimos por conta disso. E ela Ela buscou teve, ajuda. ela passou noites, semanas, meses sem dormir. Até hoje ela tem traumas por conta disso. E ela toma os remédios controlados porque mexeu muito com a psique dela. E, Sim, é e acho natural. que ela foi uma vítima de um diagnóstico, assim, que eu acredito meio que precipitado e que causou sequelas até hoje. Então, entendeu? Ela, ela, ela sofre, e só de imaginar isso já mexe na psique dela, deixando ela deprimida, ansiosa, nervosa, com qualquer coisa que acontece com ele. É Mas muito. eu não tive muito problema, não. Eu acho que os problemas dele, ele tem que resolver, entendeu? Ele tem uns valentão lá no colégio que ele fica reclamando, mas ele tem que se sair, tem os problemas das provas, ele tem que tirar nota boa, ele tem que resolver. E, graças a Deus ele tem saúde para isso e para poder fazer. Anota aqui para mim, Entendi eu não anotei. perfeitamente. E se você fosse dar um conselho agora para todos os pais e mães que ouvirão esse Hum, podcast, que estão começando a trilhar esse caminho, qual conselho que você daria? Qual o conselho que eu dou? Meu Deus. Eu vou dizer o seguinte, nunca desista do seu filho. Seu filho é um pedaço seu. Você tem que lutar com unhas e dentes para ajudá-lo. Ele fatalmente vai precisar da sua ajuda em diversos momentos da vida. E aí você tem que sentar para poder ajudá-lo e oferecer a ele os recursos que ele vai necessitar para enfrentar e vencer os problemas que vão acontecer na vida dele. Isso, por acaso, aconteceu por ele ter sido considerado dentro do espectro,
mas hoje acontece no colégio. Hoje ele tem uns problemas lá com os valentão, com um menino um pouquinho maior que ele. Ele tem problema com a prova de inglês, que ele tem que fazer prova de inglês, prova de matemática, prova de português. E a gente tem que sentar e não desistir dos nossos filhos, entendeu? Nossos filhos somos nós amanhã, somos a nossa continuação, nós somos o resultado dos nossos antepassados e eles, o nosso futuro serão os filhos deles. Então a gente tem que cuidar deles para que eles sejam pessoas, possam interagir no mundo e agir, né, da melhor forma possível. Que maravilha. É isso, não desistir nunca, né? E buscar Uhum. ajuda, gente, buscar apoio. Não precisa dar conta de tudo sozinho, sozinha. Se você, como Luciano, tem muita força emocional e consegue passar por tudo sozinho, que bom, mas se não, tudo bem. Não é questão de se envergonhar por isso, porque são questões muito profundas mesmo que tem profissionais para Uhum. ajudar. E assim como os filhos, eles precisam de acompanhamento terapêutico, muitas vezes os pais, as mães também precisam durante essa Preciso. jornada, tá? E eu me Minha disponibilizo esposa, para isso é, também. minha esposa tem ido ao psicólogo, tem feito tratamento desde então e tal, para manter o equilíbrio, para manter a saúde mental em dia, entendeu? Porque não foi fácil para ela. E eu vejo assim que em muitas situações que não foi fácil para ela, ela engoliu tudo sozinha, segurou tudo sozinha para segurar a onda, para me ajudar ou para ajudá-lo, ajudar o pequeno Gabriel e mas eu vejo que não é fácil para muita gente, não. Perfeito, então, Luciano. Muito obrigada por você ter disponibilizado o seu tempo aí para colaborar conosco, né, aqui nesse episódio de Uhum. hoje. Com certeza vai ajudar muitas famílias, trazer clareza e também por trazer essa novidade que é o Neuromix, que eu tenho certeza que já ajuda e vai ajudar muitas outras famílias. Vai sim, vai Obrigada sim. mesmo, viu? Eu que agradeço, muito obrigado pela atenção. E quem quiser falar com a gente, falar com o nosso representante, eu peguei o número aqui, é o 71982533912. Aí eu vou passar Pronto. o número direitinho para você, para depois você deixar na tela. Isso, eu vou deixar na descrição do vídeo o número, o site e também um Uhum. link para quem quiser tá, a palavra Adquirir. adquirir Adquirir. o Neuromix. Obrigadão, viu? Tá bom? Valeu, eu que te agradeço. Obrigadão a você. Tchau, tchau. Tchau.